Bom dia, irmãos e irmãs. A nossa saudação na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. A Catedral Metodista de Porto Alegre, juntamente com a Federação de Homens, celebra neste domingo a experiência do coração aquecido. É uma data especial e significativa para o povo chamado metodista. Há 282 anos, João Wesley foi a uma reunião em Londres, onde se lia o prefácio de Lutero à Carta aos Romanos. E naquele momento ele teve o seu coração aquecido, como registrou em seu diário. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, em verdade meus, e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. Em uma sociedade inglesa, injusta, desigual e com fome de valores eternos, João Wesley iniciou o movimento metodista, que se expandiu por todo o mundo. Como ele mesmo dizia, o mundo é a minha paróquia. E chegando a todas as pessoas que tinham sede, a mesma sede que o salmista expressa no Salmo 42, os versículos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Damos graças a Deus pela vida e ministério de João Wesley. Nos alegremos neste domingo, louvemos ao Deus que está conosco, ao Deus que pela obra que iniciou através de João Wesley, instrumento e servo do Senhor, continua. Esta obra continua através da Igreja Metodista e de cada um e cada uma de nós. Cantemos juntos e juntas o hino de autoria de Charles Wesley, Alegres Adorai. Dia, irmãos e irmãs, nesse 24 de maio, dia do coração aquecido. Saúdo e cumprimento aí o nosso bispo Luiz Vigílio, bispo presidente da 2ª região eclesiástica
E ao cumprimentar o nosso bispo, cumprimento a todos os nossos queridos e amados pastores e pastoras. Saúde e cumprimento também a todos os nossos irmãos ex-presidentes da federação. Eu sempre tenho dito que, uma vez nós aqui, presidente, né, nesse momento, né, fazendo o papel da presidência da federação, muito me traz aí, me relembra o trabalho desses homens que me antecederam, né, que a gente está dando continuidade a esse trabalho. Então, o meu carinho, e o meu abraço e o meu respeito a todos os nossos ex-presidentes da federação no Rio Grande do Sul. Saúde e cumprimento aí a nossa mesa diretora da federação, e aí quero fazer uma saudação especial, um cumprimento ao nosso querido irmão Doni, que é o irmão responsável aí por toda essa tecnologia aí e preparar os vídeos da nossa federação. Então, querido Doni, quero cumprimentá-lo aí de viva voz, né? Parabéns pelo teu trabalho, né? Pela tua dedicação, nosso muito obrigado. E fui desafiado aí pelo nosso querido irmão Eliezer a fazer uma leitura de um texto, né, que é de autoria do reverendo Natanael Garcia Marques, que fala sobre o movimento metodista. Então nós vamos aí nesse dia especial para todos nós, nesse 24 de maio, né, dia do coração aquecido, nós vamos fazer a leitura desse texto aí. Um texto que representa muita coisa e nos traz aí uma reflexão da importância da liderança metodista, do nascedouro da liderança metodista desde o século XVIII. Então isso aí nos traz uma grande responsabilidade enquanto metodistas contemporâneos aí, né, as nossas raízes, né? Então isso é muito importante. Vamos na leitura do texto. Disse John Wesley: se teu coração é como o meu, dai-me tua mão. Imagine um país numa profunda crise social, operários e mineiros trabalhando 16 horas por dia por um salário de fome. Imagine milhares de crianças em idade escolar trabalhando e morrendo de chagas e frio. Imagine, por outro lado, uma casta de nobres a quem se outorgou o poder sobre os meios de produção e seres humanos, e sobre todos esses o poder de conceder e privar todos os seres viventes dos meios de subsistência, direito único do rei. Nesse contexto foi que surgiu o movimento metodista. Deu-se na Inglaterra, no começo do século XVIII, quando um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, sob a liderança dos irmãos e professores João e Carlos Wesley, passaram a se reunir para o cultivo da piedade cristã através da leitura da Bíblia, da prática da oração, do jejum, da visita aos presos e aos enfermos. João Wesley iniciou o metodismo com o intuito de fortalecer e renovar o espírito cristão daqueles que comungavam junto à religião oficial anglicana. Esse grupo, conhecido inicialmente como Clube Santo, marcou sua identidade pelos métodos, ou método, dias fixos para praticar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia e oração, dia de visitar os presos e etc. Por causa dessa organização e também por essa disciplina, esse grupo foi apelidado de metodistas, que quer dizer aqueles que têm métodos. Então eu quero, nesse dia especial, então, fazer essa lembrança a todo homem metodista que desde lá do século XVIII nós já tínhamos aí uma posição de liderança e que nós possamos aí, enquanto homens, na segunda região eclesiástica, relembrar isso nessa data tão especial para nós. E aí eu vou dar aí o meu avante por Cristo para que possamos avançar em unidade para a honra e glória do Senhor Jesus. Avante por Cristo! Profundamente comprometido com os fundamentos da fé cristã, John Wesley dedicou todos os dias da sua vida aos estudos da Bíblia, relacionando-os à sua própria experiência com Cristo. Por isso, sua teologia é uma experiência de Deus. Antes de um entendimento deste,
Para ele, o amor e a misericórdia são inseparáveis do viver santo. O Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja religião social, não conhece santidade que não seja santidade social. John Wesley. John Wesley tentou sempre vivenciar na prática o que dizia. Esse compromisso o levou a renunciar os poucos trocados que tinha para se aquecer no inverno, visando pagar uma professora que educava crianças de rua. John Wesley registrou em seu diário, na data de 24 de maio de 1738, a experiência de ter o seu coração estranhamente aquecido, ou seja, uma manifestação emocional sinalizadora da sua comunhão com Deus. Essa data tem servido ao longo do tempo como referência para os metodistas em geral, por demonstrar que a integração entre a religiosidade individual e o desenvolvimento de ações concretas na sociedade é entendida como uma proposta de Deus, ou a proposta de Deus para a sua igreja. O envolvimento do metodismo com as questões relevantes da nossa sociedade é uma marca que o acompanha desde o início. A humanização de presídios, o combate à escravidão, a luta por salários dignos para os operários, o fornecimento de ensino de qualidade para crianças pobres, isso tudo distinguiu os metodistas quando aconteceu na Inglaterra a assim chamada Revolução Industrial. Por ter surgido num ambiente universitário, o metodismo compreendeu cedo a importância de se promover a educação como instrumento para a melhoria da qualidade de vida, tanto do indivíduo quanto da sociedade. Assim é que em 1748, John Wesley fundou a Kingwood School, que foi a primeira expressão formal metodista de seu cuidado para atender às necessidades educacionais das crianças. Várias famílias que se instalaram nas 13 colônias da América do Norte levaram os valores do metodismo para a terra que veio a ser os Estados Unidos da América. Quando estes se conquistaram a sua independência política, acharam por bem se desvincular também da chefia religiosa exercida pelo monarca britânico. Assim foi criada a Igreja Metodista Episcopal em 1784. Na Inglaterra, somente após a morte de John Wesley, o metodismo se constituiu como denominação independente em relação à Igreja Anglicana. Os primeiros metodistas que vieram ao Brasil foram missionários americanos, um em 1835, outro em 1836. No entanto, essa primeira tentativa de estabelecimento em terras brasileiras não foi bem sucedida. Apenas a partir de 1867, novos missionários foram enviados, marcando uma nova época e a certeza de que o metodismo veio para ficar. Escolas passaram a ser criadas, primeiramente em Piracicaba, São Paulo, depois em Juiz de Fora, Minas Gerais, Rio de Janeiro e em várias cidades do Rio Grande do Sul. A compreensão daqueles homens e mulheres era que, pela via da educação, o metodismo estaria contribuindo para a formação das elites brasileiras. Estas estenderiam aquela influência a outras parcelas da sociedade. No dia 24 de maio, se comemora o Dia do Metodismo Mundial, em alusão à experiência religiosa de John Wesley, que aconteceu em Londres, quando ele sentiu o coração estranhamente aquecido. Certamente a emoção fez parte dessa experiência. Nesse momento, segundo ele, houve uma íntima ligação entre sua experiência religiosa e a sua doutrina. Daquele tempo para cá, o movimento metodista cresceu ao redor do mundo. A doutrina está mais próxima do coração
E a ação nutre-se na certeza da salvação. A mensagem vem da comunhão de todos os corações e vai, junto ao Evangelho, trabalhar para a construção do reino de Deus. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Para esse momento de confissão, eu gostaria de convidá-las e convidá-los a lermos os Salmos, número 40, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Que possamos nesse momento, então, fazermos como diz esse salmo, né? Dizer ao Senhor o quanto nós necessitamos dele, o quanto nós somos pessoas que carecem da sua graça, da sua misericórdia. Pecamos tantas vezes e o Senhor está aqui nesse momento para nos perdoar. Façamos essa oração. Pai Santo, nós estamos aqui diante da tua presença, colocando os nossos corações, os nossos pensamentos e clamando a ti, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos os nossos erros, os nossos pecados, quando falamos, pensamos, agimos ou até por omissão. Nós queremos colocar diante de ti as nossas vidas e clamar: limpa-nos, transforma-nos. Nós precisamos de ti. Somos pessoas necessitadas da tua graça, da tua misericórdia. Por isso, Senhor, venha sobre nós nessa manhã e limpa por completo as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E a palavra de esperança, seguindo aqui no capítulo 41, Salmos 41, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. Então, que possamos ter a certeza de que o Senhor já nos perdoou, o Senhor já nos limpou e por isso nós estamos livres e podemos, livres, ajudar outras pessoas. Que o Senhor possa continuar nos usando para a honra e a glória do nome dEle. Deus abençoe a sua vida. Amém. O culto do dia 24 de maio na cidade de Porto Alegre nos últimos anos tem sido uma programação da Federação de Sociedades Metodistas de Homens. Nesse ano de 2020, a Catedral Metodista de Porto Alegre abre suas portas virtuais para este culto. Cumprimentamos a diretoria da Federação e acolhemos a todos e todas que nos acompanham neste momento. Os hinos cantados são de autoria de Charles Wesley. Chegamos ao momento de louvarmos a Deus. Primeiramente, rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana. Nesse momento, desejamos-lhes especialmente saúde. Nossos dízimos e ofertas podem ser entregues por depósito bancário, assim como a oferta missionária. Para maiores informações, quartas-feiras à tarde temos plantão pastoral e de secretaria na Catedral. Por decisão da CLAM, continuaremos com nossos cultos virtuais nos próximos domingos. Comunicaremos oportunamente como se dará o retorno às atividades presenciais. Apresentaremos vídeos motivadores à oferta missionária nacional e um material sobre o dia de hoje preparado pelo Ministério de Comunicação e pela Reverenda Luane. Nosso irmão Jean Montenegro nos conduzirá em um cântico de louvor e na sequência teremos a participação das nossas crianças, o presente da nossa igreja, que foram estimuladas a enviar uma imagem sua com um coração, representando o coração aquecido do povo chamado metodista. Prezadas irmãs e irmãos, graça e paz. Chegamos ao tempo da nova oferta missionária do ano de 2020, que será em maio. Contamos com a sua oração, sua doação, sendo uma só igreja. Que Deus vos abençoe. Uma breve história sobre a experiência do coração aquecido de John Wesley. John Wesley
nasceu no dia 17 de junho de 1703 em Epworth, Inglaterra, filho de Samuel e Susana Wesley. Seu pai era ministro da Igreja Anglicana e sua mãe uma cristã fervorosa e fiel. Susana influenciou de forma marcante a vida e o ministério de John Wesley, inclusive com relação à pregação dos leigos e das leigas. Wesley estava convencido de que os pregadores leigos e as pregadoras leigas poderiam ser canais para a graça redentora de Deus. O povo metodista era conhecido como um povo que cantava, sobretudo, pelo trabalho poético dos Wesley. Charles Wesley liderou junto com John o movimento metodista, que se iniciou dentro da Universidade de Oxford. Além de pregador, Charles se notabilizou pelos hinos que compôs. Mais de 6.500 hinos, dentre os quais 500 continuam a ser cantados. No ano de 1780, foi editado o hinário Coleção de Hinos para o Uso do Povo chamado Metodista, que incluiu 525 hinos, a maior parte deles de autoria de Charles Wesley. A experiência do coração aquecido de John Wesley, fundador do movimento metodista, aconteceu no dia 24 de maio de 1738, em uma reunião na rua Aldersgate, em Londres, onde foi sem grande vontade, como escreveu em seu diário, quando alguém lia o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Cerca das 8h15, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados, em verdade meus, e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que, de uma maneira especial, me haviam perseguido e insultado. Então, testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia em meu coração. O fundador do movimento metodista morreu no dia 2 de março de 1791, em Londres, Inglaterra. John Wesley se dedicou a pregar as boas novas do Evangelho e a espalhar a santidade bíblica por toda a terra. É reconhecido por frases muito impactantes, inspiradoras para cristãos e cristãs, principalmente metodistas. Dentre estas destacam-se: o mundo é a minha paróquia. Também, faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. A partir da experiência de John Wesley, consideramo-nos o povo do coração aquecido.
agradecemos a Deus pela família Wesley e finalizamos essa reflexão com mais uma de suas célebres frases. Para mim, é bem claro que esta obra toda de Deus, chamada metodismo, é uma extraordinária dispensação de sua providência. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã.
Avante por Cristo. Irmão metodista, nós estamos celebrando o Dia do Coração Aquecido, a experiência de John Wesley. E eu quero compartilhar 2 versículos bíblicos com vocês, que está no livro de João, no capítulo 14, versículo 16 e versículo 17, que diz assim: E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Experimentamos nesse dia mais uma celebração do Dia do Coração Aquecido. Mas essa experiência de Wesley começa lá aos seus 21 anos, em 1724, quando ele começa a pensar mais seriamente ao respeito de continuar a carreira do ministério pastoral. Isso alegrou muito seu pai, mesmo com um pouco de desconfiança que o pai tinha dele. Fez ver ao seu filho que não buscasse uma forma de sobrevivência no ministério pastoral. E desse tempo em diante, Wesley começou a estudar diligentemente teologia. Em 1725, recebeu as ordens de diácono. Em 1728, de presbítero. E Wesley tinha uma procura, um desejo de querer mais de Deus, de ter a certeza da sua salvação. Então, em 1835, ele embarca para a Geórgia, numa viagem que dura 51 dias. E ele, junto com mais 3 companheiros, faziam orações lidas 2 vezes ao dia. Os doentes eram confortados. Ele formou classes de instruções religiosas. Crianças foram catequizadas. Realizou batismos. E antes que a viagem terminasse, o grupo que ele tinha levado de metodista, que era em torno de 570 pessoas, multiplicou 5 vezes. Mas mesmo assim, ao confrontar uma série de tempestades, ele viu que a sua religião não lhe diminuía o medo da morte. Wesley, mesmo assim, ele não via realmente uma forma de salvação. Mas no dia 24 de maio de 1738, Wesley teve a experiência do coração aquecido, que mudou radicalmente sua vida. Ele se sentiu amado por Deus como um filho com seus pecados perdoados e passou a pregar aos operários, lutou contra a escravidão, criou escola para os pobres, deu oportunidade aos leigos e leigas ministrarem, restaurou a doutrina do Espírito Santo e da perfeição cristã e foi usado por Deus para revolucionar a Inglaterra. Um novo Wesley, após o coração aquecido, seria usado por Deus de novas maneiras e maneiras surpreendentes para a renovação da Inglaterra, e aí o metodismo sai até o povo através da pregação do ar livre. O reverendo Odilon Mocelar Chaves publicou um livro, O Notável Povo do Coração Aquecido, que é um trabalho de pesquisa no qual ele identificou lideranças da família do Coração Aquecido durante 5 anos, e usando seus dons, essas famílias usando seus dons e ministério nas diversas esferas da vida. São mais de 200 personagens de 54 países e de diversas profissões, são homens e mulheres do povo chamado metodista, que se destacaram geralmente com um pioneirismo, invenção, descobertas, martírio, liderança, luta contra as injustiças, sucesso profissional, vida exemplar, talento, superação de dificuldades, ou algo impactante contribuindo para o bem da humanidade e para o reino de Deus. Na página 30 desse livro, nós encontramos a história
Eu não gostaria de chamar de história, eu gostaria de chamar de um testemunho de uma ex-aluna do Colégio União de Uruguaiana, que se tornou a pioneira do cuidado dos leprosos no Brasil. O nome dela é Unice Souza Gabi Weber. Ela viajou por vários países com seu esposo, que era missionário, e ele se envolvia muito nesse trabalho de assistência social. Se nós formos ler esse livro, nós vamos ver recheado de histórias maravilhosas. Mas eu quero simplesmente concluir esse momento com vocês, meu irmão metodista, desafiando você a que nesse dia em que nós comemoramos a experiência de Wesley, nós possamos dar início a um novo despertar espiritual em nossas vidas. Não mais com a experiência de John Wesley, mas agora com a minha própria experiência, sabendo que o mesmo Espírito da verdade que transformou sua vida também está em nós e quer fazer de nós novos vasos. Avante, meu irmão, por Cristo. Apresenta-te a Ele como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Coloca a tua vida sobre o altar de Deus, o mesmo Espírito que agiu em John Wesley, age em nossas vidas, como disse o apóstolo João, o Espírito que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. Por isso, eu quero desafiar aos homens metodistas da segunda região, a que tomem mão no arado, não olhem para trás e vajam avante em Cristo Jesus. Avante por Cristo, para a glória e para a honra dele. Que este dia seja um dia memorável, mas que seja um dia também de transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um dos hinos mais conhecidos de Charles Wesley, Mil Línguas Eu Quisera Ter. Prezadas irmãs e irmãos, nesse dia especial de celebração do metodismo histórico, a nossa saudação a todos e a todas na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu convido para lermos no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 3, a partir do versículo 14 a 16, Evangelho de João. Diz o texto: E de modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, toda que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero falar sobre lugar ou lugares. Alguns lugares, eles superam a mera referência geográfica ou de um determinado espaço físico. Há alguns lugares significativos, carregados de simbologia, carregados de uma atmosfera especial, de uma atmosfera transcendente. Por exemplo, a capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde Martim Lutero afixou na porta as suas 95 teses como um marco da reforma protestante, ele é para os luteranos e luteranas mais do que um espaço físico ou de uma referência geográfica. É um espaço de significados permanentes. Ou a Praça São Pedro, que fica em frente à Basílica da Santa Fé em Roma, na Itália. Certamente que para o povo católico é um lugar especial, é um lugar também de transcendência. Ou ainda podemos lembrar o Muro das Lamentações e a sua importância simbólica para a comunidade judaica, ou também árabe, e a cidade de Meca, com toda a sua significação simbólica para as pessoas, para os e as muçulmanos e muçulmanas. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu e a Lia, minha esposa, mais o bispo Roberto e a sua esposa Marta, nós realizamos uma viagem por lugares do metodismo histórico na Inglaterra. E um desses lugares, nós fomos até a rua Aldersgate, onde existe um marco histórico do local onde o reverendo John Wesley teve a experiência do coração aquecido. Neste lugar tem uma construção, uma capela, mas certamente que para nós que ali estivemos como metodistas, não se tratou apenas de um momento de conhecer uma referência histórica, mas afloraram em nós experiências também da transcendência de um homem que teve o seu coração, a sua vida e a sua missão aquecida por Deus. Certamente, irmãos e irmãs, lugares simbólicos, lugares de referência, eles sempre nos remetem ao fato de que alguma coisa aconteceu. E certamente isso nos leva a experimentar este sentimento de que não se trata apenas de visitar um lugar, de conhecer um lugar, mas de vivenciar os valores
que este lugar traduzem para a vida humana de uma forma permanente. O texto bíblico que lemos do Evangelho de João fala de lugar. E ele começa, a partir do versículo 14, dizendo do lugar chamado da velha dispensação, do lugar da lei. E no lugar da lei, irmãos e irmãs, a figura de Moisés é simbólica, como instituidor de alguns valores que estão relacionados ao seguimento e ao cumprimento da lei. E é o caso aqui, por exemplo, né, deste episódio da serpente. Moisés tinha que levantar o seu cajado com uma serpente dourada, para que todos pudessem olhar naquela direção, no lugar onde estava a serpente, e experimentar os benefícios da cura, da restauração dos seus corpos vitimados por algumas consequências geradas pela desobediência à lei. Pois neste lugar, que é símbolo do poder temporal, das coisas finitas, porque nós lembramos que na antiguidade a serpente era símbolo de poder. Faraós, reis, rainhas usaram este símbolo da serpente para ostentar o poder temporal que em algum tempo elas tiveram. Este espaço de lugar temporal é substituído agora por um outro lugar, por um outro símbolo que é de redenção eterna, porque assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem, ele vai se levantar, ele será erguido numa cruz, e a cruz para nós se tornou um lugar, um símbolo da nossa redenção eterna, permanente e completa. A cruz nos remete a um lugar que culmina na ressurreição. Todo lugar, todo contato com determinados lugares simbólicos tem as suas consequências. E a consequência, conforme João, é o fato de que Deus amou o mundo. E o mundo, então, é o lugar do amor de Deus. Mas se Deus ama o mundo, se Deus ama este lugar que é o mundo, ele tem consequências. O amor de Deus gera consequências nos lugares onde a presença de Deus está. E a consequência é a generosidade de Deus. Aquilo que nós chamamos a graça de Deus, quando ele concede Jesus Cristo, quando ele doa o seu Filho unigênito para a redenção e para a salvação de toda a humanidade. Ali está um lugar de amor, um lugar de consequências geradas, um lugar onde a solidariedade salvadora de Deus nos livra do jugo da lei, do pecado e da morte, transformando o espaço da habitação de Deus com a humanidade num lugar de amor. Deus amou e por isso Deus concedeu generosamente o seu Filho. Eu nesta oportunidade, conversando com algumas pessoas em Londres, elas disseram assim: olha, vocês dão muito valor ao 24 de maio de 1738, mas nós temos outras datas importantes relacionadas aos feitos de Wesley e do metodismo.
E eu respondi que é possível que esta resposta dada, ou esta compreensão que vocês têm, é uma compreensão que é sentida pela razão e não sentida pelo coração. Porque para nós, Aldersgate, ela não trata dos fatos feitos por João Wesley, ou pelas realizações feitas pelos metodistas, mas ali se trata daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou, ou na linguagem evangélica, daquilo que Deus operou na vida de João Wesley, no coração de João Wesley, na alma de João Wesley, que foi determinante, sim, das obras de misericórdia e das obras de piedade que ele propugnou, que ele realizou e desafiou os e as metodistas a fazerem ao longo da sua vida. Portanto, Aldersgate trata de Deus. E Deus estava naquela reunião. E o lugar onde Deus está é sempre lugar que gera consequências. Lugares que aquecem os nossos corações. E não é forçoso dizer que certamente naquele momento o reverendo João Wesley, naquele lugar, naquela sala, no 24 de maio de 1738, ele sentiu que o amor de Deus, expresso pela razão, alcançando toda a humanidade, ele também se dirige a ele na sua pessoalidade, e o seu coração é atingido e é aquecido por esta certeza. E este Deus que se manifesta em amor de nós, ele abre as portas para a eternidade. Deus amou para que, de tal maneira, né? Deus amou de tal modo que deu o seu Filho, para que todo aquele e aquela que crer, que sentir, que perceber pela razão e pelo coração, é manifesto a ele e a ela valores de vida eterna. Ele abre a eternidade, mas também confirma, como confirmou no coração de João Wesley, que ele estará conosco todos os dias. É disso que se trata Aldersgate, de Deus conosco, transformando, gerando consequências a cada dia. Por isso, irmãos e irmãs, a generosidade do amor de Deus, que resgata a vida, não apenas por causa daquilo que nós pensamos, mas também por causa daquilo que nós sentimos. Não só por causa das coisas concretas, mas também pelas coisas transcendentes, coisas da alma, coisas da vida. Que neste dia que celebramos essa experiência do coração aquecido, que o Espírito Santo de Deus possa aquecer a tua vida, meu irmão, minha irmã, e fazer diferença e transformação no mundo em que nós estamos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém. Cantemos todos, no Inário Evangélico, o hino 293. Senhor.
Oremos. Pai, nesse dia nós te exaltamos, te glorificamos, te damos graças por um povo, ó Deus, chamado metodista, mas especialmente pela experiência espiritual que o Senhor deu ao líder John Wesley. Que o reverendo John Wesley, a partir do momento da experiência que ele teve com o teu Espírito Santo e com o Senhor, a sua vida e o seu ministério mudou. Nós, neste momento, clamamos, ó Deus, pela Igreja Metodista em todo o Brasil, especialmente na 2ª região eclesiástica. Clamamos pelos homens metodistas da 2ª região. E, ó Deus, a diretoria da federação, os grupos societários das igrejas locais, Paizinho querido, que cada um de nós possa ter também uma experiência de renovação, de fortalecimento, de graça, de transformação e de poder diante do Senhor. Reveste a tua igreja, reveste as nossas vidas, para que nós possamos, em tempo oportuno, Senhor, nos apresentar como obreiro, que não tem medo de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que o Senhor venha com teu manto poderoso sobre todos os homens metodistas desta 2ª região, e que cada um seja instrumento do Senhor em cada igreja local, em cada canto deste estado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor e soberano Salvador, e que a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco permaneça, agora e para todo sempre. Amém.